Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos. Hoje eu vou abrir aquela série que eu prometi, falando dos instrumentos específicos de percussão, os ritmos, né? E que são muito importantes no trabalho com musicoterapia e, logicamente, com o trabalho de educação musical também. Hoje eu só vou dar uma pincelada, né? E vou falar 3 pontos muito importantes: o grave, o chocalho e o tambor, né? O grave e o chocalho eu quero só falar hoje para abrir esses trabalhos, porque existe uma frase recorrente, uma pergunta, uma dúvida recorrente, eu já ouvi nas turmas de musicoterapia, nos cursos que eu dou, sempre há questões assim: o autista não pode ouvir som muito alto, né? Porque ele tem uma outra percepção de som e ele se incomoda. É verdade que o grave não pode ser usado com o esquizofrênico. O chocalho não pode ser usado quem é TDAH, porque ele atrapalha na concentração. E a primeira coisa que eu falo é uma pergunta, né? Quando me trazem isso, quando eu falo o autista não pode ouvir tal coisa, tal som, eu falo que autista, né? É menina? É homem? É verbal? É não verbal? Né? Aí, síndrome de Down, mas é o que? É adulto? É criança? Tem pai separado? Tem cachorro? E aí todo mundo percebe que, depende, né? Eu falei sim, não é o autismo, a síndrome de Down, a esquizofrenia, né? Essa coisa geral é um outro ponto. Assim. De repente, assim, geralmente na esquizofrenia não se deve usar tal coisa. Isso pode até ter, mas não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é com a pessoa, com o indivíduo, com as suas diferenças, suas qualidades, seus talentos, suas dificuldades. Então, eu tenho alunas e atendo também autistas que tocam o prato da bateria com uma força e adoram. E tem gente que não é autista que detesta o som, se incomoda muito com esse som do prato. Então isso é muito relativo, né? O que eu falo sim que isso é real são 2 pontos. O grave dá o chão e o chocalho dá o norte. Isso é fato. Então, se alguém não está podendo se situar, não está podendo fincar o pé no chão, não está podendo ficar no eixo, não se usa o grave. Mas se você está precisando trazer a pessoa para essa pulsação, para esse encontro, né, para esse equilíbrio, você usa o grave. O norte, a mesma coisa. O chocalho, se você tocar, você vai estar dando um caminho, você vai estar dando uma direção. Às vezes a pessoa não está podendo ter essa direção, então você não usa. Ou então você está precisando encaixá-la em alguma direção. Você pode usar o chocalho. E por que do chocalho? O chocalho não é o ser agudo, é a quantidade de notas ali. É o tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, ou essa sequência de nota, né? Isso é que dá esse norte, esse caminhar, né? Então ele dá essa levada mesmo, você vai para frente, um norte. Eu sempre falo norte porque você vai encontrando um caminho, né? E o grave já é o chão, é o seu eixo, você fica, né, você consegue, às vezes você consegue um porque conseguiu o outro, mas, né, até um exemplo que eu dou, assim, no estádio de futebol, quem foi vai entender, mas aí eu explico aqui também para quem não conhece. Você quando vai no Maracanã e você vai entrando no Maracanã, você começa a subir a rampa, você ouve só um som grave. Tum, tum. Parece que só tem gente lá tocando surdo. E você vai subindo, quando você está no meio ali da rampa, já quase chegando lá em cima, você começa a ouvir alguns médios. E só lá, quando você avista o campo,
é que você consegue ouvir chocalhos, né? Caixa, tac, 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 tac. Então, assim, é por isso, é porque o agudo sobe, o som sobe e o grave desce. Se eu tocar a bateria agora aqui, o andar de cima ouve meus pratos, muito mais do que o grave. E as pessoas de baixo ouvem mais os graves do que o prato. Então, isso na musicoterapia, isso funciona muito bem, né? O grave dando chão e o agudo expandindo, né? Você indo para frente, né? E a outra questão de hoje é o tambor, que eu queria falar rapidamente também, para depois eu entrar num vídeo falando especificamente disso. O mito, né? As lendas que tem em cima dos tambores. Tambor, batucada, isso gera, nunca passa desapercebido. Nunca é um instrumento que passou, eu nem ouvi, porque ele mexe muito com a gente, ele é muito primitivo, então ele mexe muito com as entranhas. Então, por isso, muitos têm preconceito, muitos não gostam, muitos, isso por causa de religião, por várias questões místicas, assim, tem medo, ou então amam, né? Então é sempre bem falado ou mal falado, e nada mais é porque é um instrumento feito de couro, é um instrumento muito primitivo, e o corpo dele, às vezes de troncos de madeira, né? E depois, claro, com lojas, com tudo, vai fazendo com fórmicas, com outro material, mas assim, mas ele rudimentar, né? Assim, ele na sua primeira aparição era couro de animal, né? Era tronco de árvore e era usado para comunicação de povos, né? Tribos, né? O povoado daqui fala com o povoado de lá através de tambor, né? O povo dali fala do povo, então se usava muito para comunicação. E por isso que é muito usado em várias religiões, né? Tem religião indiana, tem várias religiões africanas, né? No continente africano tem várias, em Cuba, aqui no Brasil, Uruguai, eu falei alguns que eu lembrei assim, e aí são atabaques, ou tábulas, ou bongos, né? Aí cada um tem na sua região e na sua religião tem o seu tipo de tambor, toca com baqueta, toca com mão, mas e por que se usa, né? Muitas religiões, né? Porque ele tem um contato com além de você, ele tem um contato com o divino, então ele é uma comunicação, então não poderia ser diferente nas religiões também, né? Isso é entre humanos e nas divindades, então é um instrumento muito místico, né? E por isso existem muitas lendas, muitas coisas, e eu quero nos próximos vídeos desmistificar isso, porque são apenas instrumentos e muito importantes. Tambor é mãe, tambor é o centro de muitas coisas, né? As civilizações, como eu falei, civilizações usaram muitos tambores, né? Então se formaram com sons, né? Então estou aqui também para desmistificar isso, e são apenas instrumentos, mas com uma importância muito grande, né? Então, só recapitulando, o grave dá o chão, ele pega dentro, né? Vai o chão, ele entra e bota o pé no chão. O chocalho dá um norte e os tambores mexem no corpo, né? É nas entranhas, né? É primitivo, faz você ir além de você, né? Então você comunica com o outro através de tambor, você finca o pé no chão com grave e tem o norte dado pelo chocalho. Então foram as primeiras pinceladas do que serão os próximos vídeos, falando de cada instrumento e de alguns ritmos muito importantes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, esse comecinho, e deixe seus comentários, acione o sininho, se inscrevam quem não inscreveu, divulguem, é muito importante para o canal, e até semana que vem. Tchau!